Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Pimentel. Nós vamos gravar mais um episódio para o canal As Irmãs do Previdenciário e hoje nós vamos falar sobre os tipos de violência contra as pessoas idosas. Aqui no nosso canal, a gente fala dos direitos das pessoas idosas, da aposentadoria. Muito prazer, sejam bem-vindos. E hoje, para tratar desse assunto, desse tema tão importante, eu trago como convidados a doutora Milena Girelli, delegada da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, e doutor Lauro Coimbra, advogado e diretor da ESA do Espírito Santo. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês por terem aceito. E vamos direto ao tema, né? É um tema, assim, sério, muito importante, mas a gente vai tentar trazer também um pouco de leveza no nosso bate-papo, né? Para que as pessoas possam se conscientizar e ajudar as pessoas idosas, de preferência, a se protegerem contra essas violências. Doutora Milena, diga para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, quais são os principais tipos de violências cometidos contra as pessoas idosas? São várias violências, dentre elas a física, psicológica, negligência, a violência financeira, que é uma das que tem mais acontecido, né, ultimamente, fora o abandono e também a discriminação etária, né? Essa violência patrimonial, essa violência financeira, né, a gente tem acompanhado as estatísticas, inclusive junto à sua delegacia, e é muito triste, né, de acompanhar casos que vêm acontecendo de abuso financeiro, né? E normalmente esses casos acontecem aonde, de que forma? Infelizmente, todas as violências cometidas, 90% das violências cometidas contra a pessoa idosa acontece dentro de casa. Então, 90% das nossas estatísticas são crimes que acontecem dentro de casa. Então, isso quer dizer o quê? São familiares. São pessoas muito próximas. Por isso, a dificuldade que muitas vezes os nossos idosos têm para denunciar. Porque na maioria das vezes são as pessoas que eles mais amam que cometem os crimes. Então é muito difícil, muitas vezes, quando eles estão na delegacia, de contar para mim a verdade sobre os fatos. Então, muitas vezes, numa entrevista, em outra situação, eles contam e quando chega na delegacia, não tem coragem de falar o que o agressor realmente fez. Doutor Lauro, assim, como que o senhor vê essa questão, né? Que muito me preocupa saber que a pessoa idosa ela está sofrendo uma violência dentro de casa e fica receosa em fazer uma denúncia. Assim, você como advogado, né? Teria assim, uma forma de encorajar essa pessoa idosa, alguma orientação para essa pessoa idosa, para ela ir a uma delegacia ou fazer a denúncia acompanhado de um profissional, de um advogado? Seria uma saída? Juliana, eu acho que é uma boa saída. O Estatuto do Idoso trouxe uma série de direitos, né? Saúde, dignidade e vários outros que o próprio idoso às vezes não tem conhecimento. Então, se ele puder procurar um advogado para conversar, para auxiliá-lo no canal de denúncia, mas independente de ter advogado ou não, é importante que o idoso se conscientize, igual a doutora Milena falou muito bem, de que está sendo alvo de uma violência, de que está sofrendo. E por mais triste que possa ser, infelizmente, essa violência é parte dos entes queridos e às vezes o próprio idoso não sabe que está sofrendo essa violência, porque não espera que uma pessoa tão próxima a ele possa praticar um crime. Então, infelizmente, ele não sabe disso. Então, é importante que o idoso consulte um advogado de sua confiança justamente para pegar essa orientação e também, independente de ter advogado ou não, que ele procure os canais de denúncia, né? O 181, também pode explicar até melhor. Hoje, como nós já estávamos conversando anteriormente, o nível de acesso à informação dos idosos via aumento do sistema de informática, do acesso ao celular com a internet, propiciou vários canais de denúncia que hoje os idosos têm acesso. Então, também podem procurar via internet, via celular, via os aplicativos, canais de denúncia. E volto a falar, tem que denunciar. Infelizmente, é uma violência muito séria de uma pessoa que viveu em prol da família e, infelizmente, no final da vida, essa pessoa é violentada pela própria família, a qual muitas vezes ele cuidou a vida inteira. É uma situação muito triste. Uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu estou divulgando, inclusive, que nós somos um dos poucos estados no Brasil que contém na Polícia Civil profissionais
da área de assistente social e psicólogos. Eles são policiais, mas que atuam nessa área. Então, nessas delegacias de vulneráveis, então, nós temos hoje um assistente social e um psicólogo que está ali à disposição da população. Então, por isso que é muito interessante a divulgação, porque as pessoas se sentem confortáveis, muitas vezes, antes de fazer a denúncia, de estar conversando com o psicólogo, de estar conversando com o assistente social, para realmente saber quais são os seus direitos, o que vai acontecer dali para frente se ele fizer a denúncia, que é importante também ter esse tipo de informação. Eu parabenizo, acho importante essa informação, toda mulher não sabia. Eu acho que, com certeza, um atendimento multiprofissional, envolvendo psicólogo, assistente social, junto com o trabalho da polícia, é essencial para que ele, inclusive, se sinta confortável em denunciar, dê segurança, se sinta mais seguro. Acho muito importante, muito legal essa iniciativa. Eu acho que a gente tem que procurar o acolhimento, sim, de uma forma geral. Então, assim, tem 3 anos que eu estou à frente da delegacia e eu vi uma diferença absurda no atendimento, quando a gente pôde dar outros serviços que não só o jurídico, né? Porque ali, muitas vezes, ainda mais que a gente está falando aqui que os agressores são pessoas muito próximas, então, muitas vezes só a prisão, só a situação jurídica ali não vai resolver o problema da família. Então, quando a gente tem um assistente social, a gente está encaminhando para outros tipos de serviço, né, para atendimento da família como um todo, para salvar aquela família de uma situação que às vezes é muito simples de estar resolvendo, né? Que o crime, lógico, que aconteceu o crime, ele vai ser punido. Mas há outras formas da gente estar ajudando aquela familiar, aquele idoso. Minimizando os danos, isso aí, não é isso? Muito interessante, belo trabalho, parabéns, achei muito interessante. Quero aproveitar e também parabenizar o trabalho desenvolvido pela doutora Milena, junto à delegacia. Fico extremamente feliz em saber que antes da pessoa idosa precisar, de fato, fazer a denúncia, né, ela vai ser acolhida, vai ser ouvida, que às vezes o idoso precisa, né, disso. E um familiar, uma escutativa, né, uma atenção, a gente estava falando agora há pouco sobre dignidade, né? Dignidade, uma vida digna, e é isso. O idoso que chega na delegacia, ele tem a oportunidade de ser ouvido, e isso é entregar uma dignidade para a pessoa, né? Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho desenvolvido. Muita força, que eu acredito que tenha muito trabalho por lá, né, doutora Milena? Tem sim. Trazendo um pouquinho do gancho sobre a questão dos benefícios, né? A gente sabe que muitas pessoas idosas recebem benefícios previdenciários, né? Aposentadorias, o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. Acontece de aparecer lá na delegacia denúncias de pessoas idosas que vêm tendo seus benefícios utilizados pelos seus filhos, por exemplo, aquele filho que pega o cartão, né, da aposentadoria do pai e faz uso do valor do benefício como se dele fosse, não faz repasse nenhum do valor para o pai. Umas pessoas idosas que ficam aí até com suas medicações comprometidas mensalmente, sua alimentação. Acontece, doutora Milena, uma curiosidade? Muito, infelizmente. Assim, é muito comum, realmente, a utilização indevida. A pessoa idosa, ela passa a ter dificuldades, às vezes até de alimentação, de medicamentos, por conta do uso indevido do seu cartão. Nossa. Na verdade, é uma inversão, né, doutora Milena? O filho fica com o cartão e paga uma mesada do restante que sobra quando paga, né? Quando tem essa mesada. E é muito triste porque muitas vezes a gente vê que a pessoa idosa se sente um fardo na família. Que já não pode trabalhar, já não pode fazer algumas coisas. Então, acha que isso é uma obrigação. Dele. Sim. E também nós devemos falar, doutora Juliana, pegando o gancho que a doutora Milena falou, dos famosos empréstimos, né? Que às vezes o filho obriga o consignado, né? Que o idoso faça um empréstimo para comprar um benefício em prol do filho, e o idoso compromete seriamente sua renda para a aquisição de uma moto, de um veículo, de algum benefício que não reverte em favor do idoso. Então, eles acabam usando essa questão do empréstimo. Vezes, a pessoa idosa nem sabe o que está fazendo. Ele assina na confiança, mas acredita ser outra coisa e não necessariamente um empréstimo. Então, quando tem o desconto, quando ele vê que está acontecendo alguma coisa, já passou algum tempo. E isso é um crime, né? É um crime de violência patrimonial, isso. Né? Que está aí, infelizmente, no topo dentre os crimes praticados contra as pessoas idosas, né? E nesse caso, assim, o que pode acontecer com
com o autor, né, desse crime? Ele pode ser preso? Ele vai responder. Ele vai responder, mas a denúncia precisa chegar, né? Precisa chegar. Precisa chegar. A pessoa idosa, ela pode fazer a denúncia como, doutora Milena? Eu sempre falo assim, as pessoas elas não precisam ir numa delegacia para registrar uma ocorrência. Eu sei que delegacia não é um bom lugar, né? Às vezes se sentem extremamente desconfortáveis ou tem dificuldade de chegar numa especializada, por exemplo. A minha delegacia, ela está localizada em Vitória e atende a Grande Vitória. Não faz sentido para mim alguém que esteja em Viana ter que vir em Vitória para registrar uma ocorrência. Então, qualquer pessoa pode registrar qualquer ocorrência em qualquer delegacia. Muito importante a Então, informação. chega, essa ocorrência, ela vai vir para a especializada. Então, vá onde for mais confortável, onde for mais próximo da sua casa, porque a gente tem que lembrar que a pessoa idosa, às vezes, tem dificuldade de locomoção. O agressor está próximo, então ele tem dificuldade, muitas vezes, de ir longe, de sair, né, do alcance desse agressor. Então, não pode ir numa delegacia, e o tem agressor medo. vai ter evitado também, que ele sai de casa para fazer Isso a aí. denúncia, né? Então, assim, infelizmente. A delegacia vai te expor, né? Então, vá em outra instituição. Vá ao que for mais próximo, numa defensoria pública, num CREAS, num CRAS. Ministério Público Ministério também, Público. Ministério Público. Mas assim, CRAS, CREAS, são, né, que tem assistencialismo, mas pode ser feito lá. Eles vão estar encaminhando para mim. Importante essa informação, doutora, que eu acho que os idosos Inclusive em não hospitais. sabem. Inclusive que em eles têm hospitais, quando vai fazer Olha, esse atendimento. Porque a gente sempre tem que lembrar que o agressor está próximo. Então, ele tem dificuldade, muitas vezes, de falar, né, de sair de perto. Então, você está fazendo um atendimento médico, fala ali com a enfermeira, eles vão estar fazendo um relatório e vão estar encaminhando para a delegacia. Muito boa essa informação, né? E tem também os canais de denúncias de forma anônima, né? Que o Isso. idoso pode pegar o telefone e também idoso fazer a denúncia. ou qualquer pedir pessoa, uma né? ajuda, né? Pedir o socorro. Isso aí. Como o idoso, a pessoa idosa, muitas vezes, não quer denunciar o seu agressor porque é alguém muito próximo, é um filho, é um neto. Então, que as pessoas tenham coragem de testemunhar sobre isso. Não quero me expor. Então, ligue para o Disque 100 181. Coloque todas as informações possíveis para a polícia chegar mais fácil também. Não adianta só falar assim, tá tendo um crime em tal lugar, mas não especificar. Então, a gente vai demorar muito tempo para chegar. Então, especifica, mas de forma anônima, e que essa ocorrência vai chegar também para a gente. Bacana, muito bom. Esses canais realmente, pelo que eu vejo no meu dia a dia da advocacia, têm um funcionamento positivo, né? E lembrando que a denúncia também, fazendo adendo que a doutora Milena falou, não precisa ser só da própria vítima, doutora Milena. Não. Um vizinho que estiver presenciando, ou alguém que conhece um amigo da família que eventualmente está visitando aquele idoso e percebe uma situação de violência, quando ele sair da visita, ele deve ligar e denunciar. Mesmo que ele não seja vítima, mas o idoso seja o conhecido dele, ou ele presenciar, é muito importante que a coletividade proteja essa parte vulnerável que são os idosos, né, Milena? É o olhar carinhoso ao seu Isso. próximo. Às vezes a gente reclama que não tem resposta do Estado, não tem resposta da polícia, mas também a gente tem que procurar ajudar. Então, você está vendo uma situação de mudança de comportamento de uma pessoa que era, às vezes, extremamente ativa e, de repente, está ali quieto, não conversa mais, ou está com hematomas aparentes. Denuncie. Se Deus quiser, não vai ser nada, né? Pode não ser nada, mas e se for alguma coisa? Então, muitas vezes, esse tempo, né, essa rapidez dessa denúncia chegar até nós, pode evitar um transtorno muito maior. E vamos falar a verdade, até a morte do idoso, né? Porque às vezes o nível de agressão pode ir aumentando e efetivamente o idoso ia a óbito justamente porque o agressor está dentro da casa dele, não tem nenhuma denúncia para paralisar essa agressão e infelizmente pode chegar a um extremo, sabemos que não é o caso, mas pode chegar ao extremo desse idoso aí ir a óbito justamente por não ter sido denunciada essa violência. Isso é muito importante, a gente tem pego situações seríssimas mesmo. De pessoas passando fome. Desidratação. Muito sério mesmo. Então, assim, ter esse olhar carinhoso, ter, né, esse cuidado de não se preocupar com essa denúncia, que ela vai ser anônima. Sim. É isso, pessoal. Então, assim, aproveitando essas informações muito importantes que a doutora Milena e o doutor Lauro estão trazendo aqui, eu gostaria de encorajar você que sabe de algum caso de idoso que vem sofrendo violência, algum tipo de violência dentro de casa,
que você possa, então, ligar para o telefone Disque 100, Disque 181 e fazer a denúncia. A gente precisa ter esse olhar empático, né? Empatia pelo próximo. E se fosse alguém da sua família, se fosse você passando por isso, você gostaria de ser ajudado? Então, vamos nos encorajar, vamos olhar para o próximo como se fosse uma pessoa da nossa família e fazer a denúncia. Quem sabe você vai salvar a vida de uma pessoa idosa. É isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre a legislação, né, que protege as pessoas idosas. No ano passado, nós completamos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Doutor Lauro, você como advogado, né, qual a sua avaliação sobre a legislação, o Estatuto das Pessoas Idosas? Muito foi feito, muito pode fazer. Foi um avanço muito significativo no ordenamento jurídico, trouxe garantias que anteriormente não existiam, né? Garantias à dignidade, à proteção, à saúde, criou a questão muito importante do atendimento prioritário e prioridade máxima. Então, ele trouxe vários instrumentos que devem ser aprimorados, mas eu costumo falar muito bem que não adianta a legislação existir e ela não ser bem aplicada. Então, que possamos cobrar sempre dos órgãos, né, a aplicação plena desses direitos para assegurar esses direitos que estão garantidos, mas que muitas vezes não são assegurados pelo próprio Estado. Então é importante que tenha essa cobrança, que o Estado efetivamente cumpra o que a legislação estabelece. Não só o Estado, né? Desculpa, a família, né, Milena? Que a família, como nós falamos, a própria família não cumpre os direitos, em alguns casos. Sociedade, né? Isso, Estados, todos, o conjunto. Né? Mas é por isso que é importante a divulgação, a informação. Porque muitas vezes as pessoas não têm consciência, né? Às vezes a gente está falando de um público com instrução mais baixa também. Então, se você leva a informação, você mostra os direitos e os deveres também, é uma forma de você ensinar também. Muita coisa pode ser evitada. E esse é um papel assim, muito importante, nós que somos, né, da área jurídica, né? Esse é um papel importante que a gente tem, né? Que é o dever de informar. A gente tem mais acesso, mais facilidade na interpretação das legislações, né? E até por isso que nós estamos aqui, né? Para levar uma informação gratuitamente para as pessoas que vão assistir esse episódio. Eu fico feliz em poder contribuir com isso. Inclusive, já coloco a Escola Superior da Advocacia, Juliana, junto com a comissão da qual você preside, de proteção às pessoas idosas, à disposição. A doutora Milena também pode contribuir muito de curso de capacitação, de orientação, para que esse público vulnerável tenha plena ciência dos seus direitos. Eu acho que é uma forma de nós também os protegermos. Ai, que coisa boa. Fico muito feliz, agradecida. E com certeza vamos nos utilizar, sim, dos trabalhos, né, desenvolvidos pela ESA nesse ano de 2024, porque, repetindo, né, eu acho que o dever de informar é nosso, né? Nós temos essa obrigação. E quanto mais informação as pessoas idosas receberem, eu creio que a gente vai conseguir diminuir esse número, né, tão alto de crimes praticados contra eles, né? Eu recebi uma matéria hoje no meu WhatsApp sobre a questão da estatística de violência física contra as pessoas idosas, né? Nós temos no Espírito Santo mais de 574 mil pessoas idosas, né? E uma estatística apontando que pelo menos 6 pessoas idosas são violentadas fisicamente por dia aqui, né? Imagina-se a violência psicológica, né? A violência patrimonial. Deve ser muito maior, né, doutora Milena? Olha, todo registro de ocorrência que tenha violência física, quando a gente vai verificar, essa violência, antes disso já aconteceu muitas outras coisas. Então, essa pessoa idosa, ela já foi ameaçada, ela já foi negligenciada. Então, às vezes, quando ela tem forças para falar um não, começa a agressão física. Então, por isso que é extremamente importante a divulgação, a informação, para a gente não deixar chegar nesse ponto, né, de ter essa violência física. Doutora Milena, assim, mais uma curiosidade, que a senhora que tem muitas informações no seu dia a dia, né, na delegacia, a maioria desses agressores, eles são filhos, netos, como você pontuou, são pessoas envolvidas com drogas? Grande parte dos nossos casos, infelizmente, é assim, álcool e droga.
Então, são usuários que acabam pegando os benefícios ou furtando dentro de casa ou querendo o tempo todo dinheiro, que é onde começa a agressão, porque primeiro os pais dão várias vezes, né, o dinheiro, e quando vê que as coisas estão perdendo o controle e diz não, aí começa a agressão. E E aí, outra pergunta que eu gostaria de fazer com a doutora Milena, eu acho que é uma constatação também. Porque às vezes as pessoas acham que isso só acontece em famílias mais pobres, mas não tem classe financeira. Ocorre também esse tipo de violência em famílias de alto poder aquisitivo, doutora Milena. É importante registrar isso também, né? Isso para as pessoas terem essa ideia, né? É que muitas vezes a pessoa com mais poder aquisitivo tem mais meios para procurar ajuda, né? Mas só que, infelizmente, acontece muito. Essa violência também acontece em todas as classes sociais. E essa questão de drogas e álcool, a gente vê que está em todas as classes, né? Então, a gente tem tido situações que já até passou em jornal mesmo, de pessoas de alta renda com filhos usuários que estão dilapidando o patrimônio familiar. É uma triste realidade, né? Eu entendi que você quis dizer que assim, a família que tem um poder aquisitivo maior pode procurar ajuda de um psicólogo, de repente, pagando, né, uma consulta particular, até contratando um advogado particular. Tem mais facilidade. Canal de denúncia, que a doutora Milena falou, de às vezes saber o até que está mesmo, acontecendo, né? Às vezes, né, advogado, tem mais meios para... sabe da sua violência, sabe o que está acontecendo ali. Então... Mas quando se trata de filhos, de netos, acaba que todos os pais todos ficam iguais. A dificuldade ela fica igual para todo mundo, para denunciar, para falar a respeito. Porque é muito difícil falar que a pessoa que você mais ama é quem comete o crime. Então, você vê o constrangimento de não querer acreditar que aquela situação está acontecendo. Então, é muito normal eu só conseguir indiciar aquele agressor através de testemunhas. Porque a vítima ela vai chegar para mim e vai falar, não aconteceu. Mas vai, ao mesmo tempo, pedir ajuda para um tratamento para o filho em relação a drogas, a álcool. Então, ela procura, muitas vezes, a polícia para um tratamento para o filho. Né? Para o filho, para a filha, para o neto. Não necessariamente para condenação. Muito importante isso. Às vezes também, doutora Milena, a própria pessoa não acredita estar sendo vítima de uma violência, né? Às vezes a pessoa também não tem essa consciência, justamente porque essa violência parte de uma pessoa tão próxima, ela entende que essa pessoa não seria normal, que essa pessoa não seria capaz de cometer a violência, ela não enxerga aquilo como um ato de violência, então acaba prejudicando a denúncia, né, a fiscalização por parte das autoridades. Isso acho que é um fato muito significativo, que é um fato triste, mas como a senhora me falou, a mãe, os avós sempre tentam proteger os filhos e acaba sofrendo por causa disso, né? Sim. É por isso que eu penso que a importância dos exemplos que a gente também traz no debate, né, vale para poder a pessoa, de repente, trazer a consciência que ela está sendo vítima. Às vezes ela não sabe, né, aquele filho que pegou o cartão do benefício dela sem autorização, sem autorização, né? Porque você é uma pessoa idosa, fica complicado você ir ao banco, deixa que eu vou ficar com o cartão e vou comprando o que você precisa. E o filho está ali fazendo uso do valor do seu benefício previdenciário, como por exemplo, né, de algo que aquela pessoa idosa trabalhou durante aí 15, 20 anos, 30 anos da vida dela, né, a tão esperada aposentadoria, e no final das contas passa por esse tipo de constrangimento e de repente não tem essa consciência. Então por isso a gente também traz esse exemplo aqui, né, em debate, para que se alguém que esteja passando por uma situação saiba que você está sendo vítima de um crime. Então, busque ajuda, busque seus direitos. Busque ajuda e, às vezes, não conversar com alguém. Né? É conversar com o vizinho. Porque essas situações de violência familiar, de uma forma geral, de mulheres, de idosos, muitas vezes cresce tanto porque ninguém fala. Então, quantas vezes o agressor socialmente, na vida social, é extremamente alegre, divertido, mas dentro de casa é outra pessoa. Então, quando a pessoa idosa ou a mulher tem coragem de falar, as pessoas não acreditam. Não acredito. Você imagina, é um exagero. Então, converse. Tenha coragem de sempre falar a respeito. Está na dúvida? Porque às vezes você tem uma dúvida. Será que isso é violência? Tem dúvida? Pergunte. Converse. Para não crescer.
né, que a gente tem visto situações seríssimas no Estado. Nosso Estado realmente, né, tem tido uma violência muito grande em questões de vulneráveis, por situações que muitas vezes um conversar, né, inicialmente teria resolvido. É algo realmente a ser bem divulgado, né, e a ser bem falado. Muito, muito interessante a sua pontuação, porque o que a gente vê é que às vezes o idoso que está sofrendo violência, a mulher também, né, que vem sofrendo violência, a pessoa vai se isolando, né? Sim. E até o agressor vai isolando essa pessoa, né? Vai fazendo com que ela conviva menos no bairro, com os vizinhos, até mesmo por isso, né? Porque A maioria das nossas vítimas são mulheres. são mulheres. São mulheres. Grande parte das nossas ocorrências de vítimas são mulheres e os agressores homens. Sim, então, um recado para as mulheres, né? Principalmente as mulheres idosas, que o nosso episódio é sobre os crimes praticados contra as pessoas idosas, que se estiverem sofrendo algum tipo de violência ou desconfiando se é violência ou não, que procure alguém, né? Uma pessoa orientada, um vizinho, ou vá até ao CRAS, né? Como a senhora falou, a uma delegacia, procure um advogado também, para poder se inteirar do assunto e saber se de fato você está passando por uma violência ou não. Então, assim, caminhando para o final desse bate-papo, super agradável, em que pese o assunto, né, um pouco triste, né, bem triste, quando eu penso que um idoso esteja dentro de casa, né, enquanto a gente está à noite em casa aí, jantando com a família, dormindo em paz, um idoso que esteja passando por uma violência, né, isso sim, corta meu coração de fato, mas temos meios para que possamos ajudá-los e protegê-los. Então, assim, caminhando para o fim desse episódio, vamos refletir um pouquinho aqui e até pensar, será que esse tipo de violência pode aumentar ou tende a diminuir com a questão da longevidade, né? Que a gente tem observado é que o número de pessoas idosas vem aumentando no Brasil, e o número de nascimentos diminuindo. Muitas pessoas estão fazendo a opção de não terem filhos ou terem um filho só. Gostaria da opinião de vocês dois em relação a isso. Olha, eu acho que política pública, né? Ter esse olhar, ter esse cuidado em relação a essa realidade atual. E lembrando que o nosso estado é um estado que a população idosa está crescendo, é um dos estados que mais crescem a população idosa. Então, realmente é planejamento para que essas pessoas tenham um acompanhamento, tenham orientação, tenham realmente um cuidado especial. Pelos dados do IBGE, do último censo, a população idosa cresceu de forma bem intensa, 57%, pelo que eu me lembro. Então, está atingindo uma faixa de 10% da população brasileira idosa. E com a tecnologia, com o avanço da saúde, realmente essas pessoas vão ter uma expectativa de vida maior. E realmente, como a doutora Milena falou, a criação de políticas públicas de proteção, doutora Milena, de apoio, para garantir os direitos básicos, é um instrumento essencial para que possamos implementar realmente o que está previsto na legislação. Então, acho que essa que é a atuação do poder público nesse momento. Somando, né, essas duas reflexões que vocês fizeram, eu penso que nós, né, operadores do direito, devemos continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Debatendo, levando a informação para as pessoas, para que realmente o número de crimes praticados contra as pessoas idosas possam diminuir cada vez mais, se Deus quiser, né? Bom, quero finalizar agradecendo muito a participação de vocês, o tempo doado para o nosso canal, que a gente possa caminhar, né, nesse ano de 2024 aí, trabalhando juntos em prol dessa causa, né, protegendo as pessoas idosas. E você que é idoso, ou você que conheça algum idoso que esteja sofrendo algum tipo de violência, por favor, se encoraje e denuncie. Disque 100 e Disque 81. Obrigada, doutora Milena. Obrigada, doutor Lauro. E até uma próxima. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade.